a gente teve agora a confirmação da maioria nas 3 câmaras, ou melhor dizendo, na presidência e nas 2 câmaras do parlamento para os republicanos nos Estados Unidos. Essa é a informação, acaba a apuração dos votos e a gente tem, a partir de agora, a confirmação de que há mais de 218 representantes na Câmara Baixa do Parlamento nos Estados Unidos do lado republicano. Isso confirma uma coisa que já era estimada, os votos já haviam sido projetados pela Decision Desk para o lado republicano, e isso se confirmou então hoje com a contagem, e são 53 senadores republicanos, a presidência para Donald Trump com 312 colégios eleitorais, e ultrapassa-se a marca de 218 representantes, o que no Brasil se chamaria deputado na Câmara Baixa do Parlamento dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar é uma situação onde os republicanos poderão governar com uma maioria que vem também junto da legitimidade de se ter vencido no voto popular. Essa legitimidade de se ter vencido no voto popular é um negócio que, claro, como o sistema eleitoral é diferente nos Estados Unidos, creio mesmo que a gente tem a matéria da Epoch Times, se nós temos a produção, pode colocar ao meu lado, então, que a gente... Perfeito. Então aí, republicanos ganham o que eles chamam de Trifecta Control of Government, o controle trifacetado do governo, e a dúvida é o que acontece agora. Essa análise do Epoch Times é interessante e eu visito com vocês o que vem da nossa matriz nos Estados Unidos, para a gente entender o que esperar então, agora que confirma-se o controle republicano trifecta, como se diz nos Estados Unidos, trifacetado de presidência e das 2 câmaras do parlamento. Acrescento ainda que 6 dos 9 ministros da Suprema Corte são indicados por presidentes republicanos, então em qualquer caso de judicial review, revisão no judiciário, a gente tem uma maioria de ministros indicados por presidentes republicanos. A gente tem aqui mesmo uma citação do Mike Johnson, ele que é o orador da Câmara, como eles chamam, é o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. Ele disse: "Nós fizemos todo o possível para garantir que esse momento chegaria." Ele falou numa coletiva de imprensa na terça-feira, onde ele já declarava a vitória republicana a partir de projeções. Ela se confirmou ontem à noite. A Associated Press confirmou às 10h30 da noite de ontem, que seria meia hora da manhã aqui no Brasil, com o fuso horário. Os republicanos também ganharam, como eu dizia, o controle do Senado e os 312 votos no colégio eleitoral para a presidência. Isso também havia acontecido em 2016, mas sem esse fator do voto popular também, que traz um fator de legitimidade para a presidência ainda maior. Mas naquela época o Partido Republicano era muito mais dividido. Trump vinha como um outsider em 2016 e havia uma ruptura muito grande entre aqueles que o apoiavam e aqueles que não o apoiavam no partido. Entre 2016 e agora, ele se consolida como o que se costuma chamar na política americana de o Kingmaker, o fazedor de reis, aquele que nomeia os reis, ou seja, aquele que está com Trump acaba por ser eleito, ele tem uma força eleitoral muito grande, o que se provou não só nessas eleições, mas em muitos casos, em especial nos estados mais conservadores, no que eles chamam de midterms, as eleições de meio de mandato, aquelas em 2022, quando muitos candidatos indicados por Trump, apesar de não ter sido o caso sempre, conseguiram vitórias eleitorais consideráveis. Comparando com aquele tempo e agora, Trump se tornou de fato a figura representante e dominante do Partido Republicano, e o Partido Republicano que se afasta de sua ala MAGA, de sua ala trumpista, acaba por ter menos articulação, menos capacidade de ação do que aqueles que estão ao lado de Donald Trump. É um momento que, nominalmente, tem a mesma questão, vitória trifacetada, 2 câmaras e presidência, mas em termos reais tem uma articulação política diferente, uma na qual o presidente dos Estados Unidos contará de fato com um controle muito grande do partido. Enquanto sim, muita gente dizia que Rick Scott seria a melhor escolha para liderar os republicanos no Senado, e a escolha acabou sendo muito mais moderada que o trumpista Rick Scott, acabou sendo John Thune, ainda assim é esperado que haja um peso muito grande. E John Thune, como um moderado, também pode ter, sob outra análise, uma capacidade maior de articulação. É importante fazer uma ressalva de que nos Estados Unidos, para se aprovar realmente um projeto no Senado de qualquer natureza, seriam necessários 60 senadores, o que eles chamam de maioria simples, de 51 para cima, se aprova itens relacionados ao orçamento. Agora, ainda assim, pode ser que haja um filibuster para itens não relacionados ao orçamento. Um filibuster é uma medida que, simplificando, significa a oposição ficar enrolando, de forma a não fazer com que a tramitação prossiga. Ainda na matéria do Epoch Times, a gente tem a seguinte análise. Legalmente, é absolutamente factível
que ele consiga impor as suas tarifas, um dos pontos principais e que poderia requerer a aprovação do Congresso. Trump falou recorrentemente a respeito de tarifas no exterior, em especial como uma ferramenta geopolítica contra adversários da América, a China, aquela que se destacava mais na retórica dele. E um ex-oficial do comércio do Departamento de Comércio do Trump, chamado Nezak Nikatar, disse ao Epoch Times que legalmente, com a maioria que ele tem agora no Senado e na Câmara, seria absolutamente viável que ele conseguisse fazer com que as suas tarifas funcionassem, que ele conseguiria, por ordem executiva, etc., e posteriormente, com a aprovação do Congresso, articular aquilo que seria necessário para a sua gestão, para que ele pudesse administrar da maneira que entende ser mais adequado. Além das tarifas, a gente tem também a informação de que a articulação dos republicanos já é uma para que se perpetue a maioria no Senado durante o mandato inteiro. Como lá os senadores têm 6 anos de mandato e os representantes, o que seria no Brasil os deputados, têm apenas 2 anos, as midterms, eleições de meio de mandato, podem determinar se o governante segue ou não com uma maioria de representatividade no parlamento. Joe Biden, por exemplo, conseguiu apenas 2 anos de maioria na Câmara dos Representantes. Obama, em 8 anos de mandato, teve as 2 câmaras do parlamento absolutamente a seu lado apenas durante 2 anos. O Tim Scott é o encarregado pelos republicanos de articular para que se mantenha essa maioria. Ele diz que vai tentar trazer 3 pessoas do outro lado, ou para serem independentes, ou para estarem do lado republicano. Vai então tentar conversar com os moderados para fazer com que, no termo coloquial, virem a casaca. A gente segue monitorando os desdobramentos dos Estados Unidos e a partir de janeiro, quando Donald Trump assume de fato a presidência, a gente monitora o que se fará de fato. É importante destacar que parte do debate público nos Estados Unidos agora é que muitas das escolhas dele para o gabinete, a gente pode citar Tulsi Gabbard, por exemplo, ou Matt Gaetz, ele indicou o MAGA, o ultradireitista da Flórida, Matt Gaetz, à frente da Procuradoria-Geral da República. A gente aguarda para descobrir como isso pode se desdobrar. São indicações que são vistas com muita cautela nos Estados Unidos e existe mesmo questionamentos se elas serão aprovadas em sabatinas do Senado. Tulsi Gabbard, em particular, enquanto muito querida na direita americana, ela que foi primeiro democrata, depois independente e, por fim, em meio a essa disputa eleitoral de 2024, se juntou ao Partido Republicano, já foi acusada anteriormente de ser mesmo uma agente russa. Enquanto é disputável ou discutível se as acusações são ou não verdade, a indicação dela foi para dirigir toda a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. E pode haver um tom onde moderados não apoiem a sua nomeação. Mesmo Marco Rubio à frente do Departamento de Estado, enquanto, na América Latina, gera muito burburinho por ser sim de fato uma pessoa que tem um olhar especial para a região, ele que é descendente de sobreviventes do comunismo cubano, também é uma questão que resta ver se será aprovada no Senado dos Estados Unidos. Essas sabatinas devem ser um dos pontos de contenção do início do mandato e a gente observa. Tem desde mais moderados a, claro, indicações como eu falei, os mega-maga, como chamam nos Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Bom, não creio que ela possa ser considerada mega-maga, ela que veio de uma posição democrata, mas que tem um passado que pode ser questionado por certa parte da política americana. E aí os mega-magas, Matt Gaetz, Pete Hegseth na defesa também. Para os republicanos é um momento definitivo. E vale a pena a gente acrescentar que muitas dessas pessoas foram escolhidas por ter entre os seus atributos a comunicação pública. Donald Trump parece entender, segundo relatos na mídia americana, que ter um gabinete qualificado para falar com a mídia pode ajudar a tanto evitar desgaste quanto passar uma mensagem clara para o público doméstico e internacionalmente, e é de fato uma estratégia interessante. A gente aguarda para ver os próximos passos e as confirmações, mas a notícia é essa. Domínio trifacetado, Câmara, Senado e Presidência, além, claro, da Suprema Corte com 6-3 para o lado dos republicanos.